Hi galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pintar uma comidinha, né? Mais especificamente um bolo, porque eu tenho uma sobrinha adolescente e ela tava me perturbando para eu ensinar a pintar esse bolo, que é esse bolo aqui, que eu já tinha pintado antes, mas esse aqui eu pintei em giz pastel oleoso e ela queria que eu ensinasse a pintar. E aí eu decidi que eu ensinaria a pintar, só que em outra técnica, não giz pastel, mas em aquarela, que é uma técnica que ela tá aprendendo. Eu usei uma outra referência, uma outra foto de um outro bolo. Também é um bolo de morango, né? Mas é uma outra referência porque eu achei que ficaria melhor, não seria tão preguiçoso da minha parte pegar a mesmíssima referência e fazer, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar os vídeos com os amigos, de curtir, de comentar e de me seguir lá na rede vizinha também, que eu mostro outros desenhos que eu faço com outras técnicas, como por exemplo, não só o bolo, como essa berinjela aqui, que eu também pintei em giz pastel. E se vocês quiserem também que eu ensine outras técnicas de pintura, vocês deixem aqui nos comentários que eu posso trazer nos próximos vídeos. É isso, eu espero que vocês gostem. Como sempre, eu vou começar com a referência, que como eu falei, era diferente da que eu tinha feito em giz pastel. Para o desenho, eu vou fazer um retângulo no meio da minha folha, e esse retângulo eu vou transformar ele em um triângulo, como se fosse uma fatia de pizza, mas bem alta. Vou fazer ali em volta o prato, né? E o recheio do bolo, que no meio do bolo ali tem uns pedaços de morango, é um creme branco, um pedaço de morango. E eu vou fazer essas formas meio irregulares ali para poder representar o morango, né? Esse desenho não é um desenho difícil, é um desenho bem simples, né? A dificuldade vem mesmo na hora da pintura, né? Porque tem branco e tal. Aí em cima eu vou desenhar os morangos, que são alguns estão inteiros, outros estão só um pedaço. E o chantilly, né, o trabalho de bico ali que tem em volta ali na parte externa, né, do bolo. Vou limitar aí as bordas com fita, né, como eu sempre faço, para poder prender a folha aí na mesa, para ela não andar. E vou usar o limpa-tipos para tirar o excesso do grafite, deixar o grafite bem clarinho. Vou usar um paninho, como sempre, água e a aquarela. E esse pincel que eu tô usando é o número 8 da Ceramic. Vou fazer ali um tom meio amarelado pro recheio do bolo, que o outro bolo é de chocolate, né? Esse daí é um bolo com a massa mais clara, né? E aí eu vou cobrir as partes ali aonde são as partes do bolo, da minha referência. Aí eu venho fazendo tipo umas manchinhas, porque o bolo, se você perceber, ele tem uns furinhos, né, do ar, e tem umas partes que são um pouco mais claras e uma parte que são um pouco mais escuras, né, ali do contraste, dependendo de onde bateu a luz e tal. E aí eu vou usar essa mesma cor que eu fiz antes, só que com menos água, porque como eu já expliquei pra vocês antes, quando a gente quer um tom mais escuro, a gente usa menos água. Quando a gente quer um tom mais claro, a gente usa mais água, que é o que eu vou fazer aí com esses morangos do meio. Eu queria um tom mais claro, então eu botei mais água. E aí quando eu for fazer as sombras, as regiões mais escuras, eu vou usar uma quantidade muito menor de água. E em cima, vocês podem perceber isso, que a primeira cor que eu passei no morango é o amarelo, porque ele tem sementinhas, né? Nessa parte de cima aí a gente vai conseguir ver as sementinhas dele. E o morango, né? Como ele tem essas sementinhas, eu preciso usar o tom, o amarelo, né? Que é o tom mais claro, antes. Porque depois eu não vou conseguir usar ele. Porque, como sempre eu digo, a aquarela a gente tem que começar pelos tons mais claros e depois escurecendo. Como eu fiz nesse morango aí do meio. Vocês podem perceber que eu comecei com um tom bem clarinho e agora eu tô vindo com um tom um pouco mais escuro em algumas regiões. E sempre volto suavizando com água para não ficar muito marcado.
E vai ser a mesma coisa que eu vou fazer no morango na parte de cima. Eu vou pintar ele com um tom mais claro de vermelho e depois eu vou vir escurecendo. Não tem segredo. E aí vocês podem ver que eu limitei ali a região onde eu passo esse vermelho, justamente por causa das minhas sementes que são amarelas. E depois eu não conseguiria, né, utilizar o amarelo porque a aquarela é uma tinta muito translúcida, então eu não tenho como clarear algo que já está escuro. E aí, como vocês podem ver, né, eu tô fazendo esse trabalho aí de escurecer algumas regiões e volto sempre com água para poder suavizar a borda do desenho, né, para não ficar muito abrupta de uma cor para outra, né, para dar suavidade. Aí eu fiz um tom bem mais escuro de vermelho, misturando o vermelho que eu já tinha com um roxo. Pode misturar com azul também, vai dando mesmo. Mas o roxo ele faz ficar um vermelho mais vinho, né? E aí eu fiz esse tom de marrom, misturando amarelo, azul e magenta, né? Para poder fazer a parte do bolo que tá, digamos, mais queimadinha, né? Que seria a parte do fundo do bolo, que foi mais assada. E eu usei essa cor também para poder fazer algumas outras manchas no meio do bolo, que são as partes mais escuras que eu notei ali no bolo. Eu podia ter suavizado muito mais essa transição, né, entre a cor mais clara e a cor mais escura. Foi um erro meu, entendeu? Porque ficou muito abrupta a junção de cor, né? Tá destoando bastante. E pro branco, né, porque o chantilly ali era branco, eu usei um pouco de azul para deixar esse branco um pouco mais azulado, mas depois, para poder fazer os detalhes, eu fiz com cinza, né, para fazer os detalhes ali das regiões mais escuras, das partes mais escuras do chantilly. Outra coisa que eu acho que eu poderia ter melhorado era que a parte ali da frente do bolo, eu achei que ela ficou muito retinha. Eu poderia ter deixado mais irregular, né? Porque quando a gente corta uma fatia de bolo, nem sempre ela fica excepcionalmente reta. Às vezes fica ali com umas imperfeições, né? Umas partes maiores, outras partes menores. E aí eu só usei esse tom de cinza para escurecer algumas regiões e eu vou usar ele também ali no fundo ali do prato ali para não ficar muito esbranquiçado o desenho. Porque como tem o chantilly ali, já ficou muito claro. E aí eu não queria que ficasse tudo muito claro. Acho que por isso também que eu usei esse tom de roxo no fundo, né? Eu só misturei ele um pouco de roxo com água e passei ele no fundo porque eu queria que desse um contraste maior entre o bolo, o prato e o fundo, né? Confesso a vocês que essa não foi a minha melhor pintura, né? Mas é aquilo, como eu digo a vocês, eu sou uma iniciante também, então eu, muitas das vezes, com os meus erros eu aprendo. Na verdade, eu sempre aprendo com os meus erros, né? Porque se a gente não aprender com nossos erros na pintura, a gente vai repetir eles. Então a gente precisa aprender errando, e a gente só erra se a gente fizer. Então, eu digo a vocês que eu acho que a gente tem que treinar, sim, a gente tem que errar para poder acertar, né? Porque senão a gente nunca vai fazer nada. Se a gente ficar com medo de tentar, a gente não vai conseguir nada. Então começa, entendeu? Sem medo e só vai. Não pensa muito não. E aí eu só voltei aí com um guache branco, meu guache de cada dia, para poder clarear algumas regiões que eu achei que estava precisando e dar ali o jogo de luz e sombra. Tirei a fita e ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha sido de fácil entendimento. Eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos, que vocês estejam aprendendo comigo também. Porque apesar de eu ser uma iniciante, eu acho que o método de compartilhar o pouco que eu sei ajuda outra pessoa também. E é para isso que esse canal aqui foi criado e é por isso que eu estou fazendo o vídeo. É isso.
Um beijo e até a próxima.